Olá, boa noite. Estamos aqui para a leitura, né, do capítulo 2 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje nós vamos falar sobre o conto do Barba Azul. E eu vou fazer, então, um resumo, vou contar a historinha. E aí, vocês me deem licença, eu vou contar com as minhas palavras, do meu jeitinho, porque o capítulo é muito longo. Se eu for ler o conto inteiro aqui, fica muito chato. Então, eu vou trazer aqui, vou contar a minha historinha, tá? A historinha sobre o Barba Azul. Então, era uma vez um homem muito rico, que ele tinha uma barba azul enorme, uma barba azul bem estranha. E ele já tinha sido casado algumas vezes, mas sempre ele casava e um tempo depois as esposas desapareciam e ninguém sabia o que acontecia com elas. Um dia ele resolve se aproximar de três irmãs. Ele chega para essas três irmãs, ele começa a cortejar essas três irmãs ao mesmo tempo. Só que aquela barba era meio asquerosa, elas olham para aquela barba e ficam assim: ai, será? Não, quero saber desse homem, não. Aí o Barba Azul, interessado em se casar com uma delas, resolve convidá-las para um piquenique. Então ele leva para o piquenique a mãe com as três irmãs. E lá ele proporciona tudo do bom e do melhor, passa-se uma tarde super agradável com elas, sendo um cara muito legal, muito bacana. E aí, num primeiro momento, as duas irmãs mais velhas olham para isso, para esse convite do piquenique, e ainda pensam assim: talvez ele não seja tão ruim assim, vamos lá, vamos para o piquenique. Depois do piquenique, as duas irmãs mais velhas voltam ao pensamento anterior: não, é asqueroso demais, não quero nunca mais ver esse homem. Mas a irmã mais nova, deslumbrada ali com o galanteio do Barba Azul, começa a olhar para aquela barba e já pensa: até que essa barba não é tão estranha assim. Ela aceita o galanteio dele, ele tem posses, tem dinheiro, mora num castelo. Então ela olha para aquilo e fala: acho que ele não é tão asqueroso assim, não. Tempo depois, ele vai lá e pede essa menina em casamento e ela aceita. Ela vai lá e se casa com ele. E vai morar no castelo dele, um castelo enorme. E aí tudo começa tudo muito bem, eles vivendo super bem, ela com aquela vida dela de luxo, de princesa, até que um dia ele vira para ela e fala assim: olha, eu vou precisar fazer uma viagem a trabalho. Você fica à vontade no castelo. Convida quem você quiser. Se quiser, convida suas irmãs, sua família. Faz o que você quiser. O castelo era muito grande, tinha muitos quartos, mais de 100 quartos em algumas versões. E aí ele vai, entrega um molho de chaves e fala assim para ela: olha, aqui estão as chaves de todos os cômodos do castelo. Você faz o que você quiser, menos entrar na sala que é aberta com essa chavezinha. Então tinha um molho de chaves e uma chave pequenininha. O cômodo que essa chave pequenininha abre é o único lugar do castelo que você não pode entrar. Mais ou menos igual a história da Bela e a Fera, em que a Bela está livre no castelo, só não pode entrar no quarto que tem a Rosa. É isso que ele fala para ela. Ela acredita naquilo, não vê nada demais, ele vai. Ela convida as irmãs. As irmãs vão para lá e elas se divertem no castelo, passeiam lá pelo castelo, abrem todas as portas, encontram joias, vão se divertindo até que elas se deparam com uma porta menorzinha. Aí uma das irmãs vira e fala assim: e acho que essa porta deve ser aberta com aquela chavinha pequena. E a irmã fala: mas ele falou que eu não posso abrir. E as irmãs falam: ah, não, vamos abrir sim, vamos descobrir o que tem atrás dessa porta. Aí essa irmã, aí ela: tá, tudo bem, vamos lá. Abrem a porta. Quando elas abrem a porta, lá dentro, elas tomam um susto. Tá cheio de esqueleto, sangue, cadáveres, né, em decomposição lá dentro. E aí a verdade vem à tona, né? Aqueles eram os corpos de todas as esposas anteriores do Barba Azul. Elas ficam assustadas, batem a porta imediatamente, trancam, e ela fica desesperada. O que que eu vou fazer com isso? Aí ela pensa assim: não, já sei.
Vou fingir que não aconteceu. Ela pega a chave e quando ela olha a chave começa a sangrar, começa a jorrar sangue da chave. Ela começa, ela limpa, ela tenta de tudo para tirar o sangue da chave e a chave continua sangrando. Ela pega, esfrega no vestido para limpar, o vestido fica sangrando, a chave fica sangrando. Ela não sabe o que fazer com aquilo, ela vai no armário dela e esconde a chave no meio das roupas dela. Quando ela coloca a chave no armário, todos os vestidos dela começam a ficar vermelhos de sangue. E aí ela deixa a chave ali guardada. O Barba Azul volta de viagem. Quando ele volta, ele logo percebe que tem alguma coisa errada, pergunta para ela assim: cadê? E aí, o que que houve? Cadê as chaves? Ela devolve, ele: tá faltando uma chave. Ela: não, não sei. Tá faltando a chave pequenininha, né? Você foi lá, né? Você abriu a sala. Ela tenta negar, mas aí ele já se torna, ele que era carinhoso, bonzinho, ele se mostra, né, a fera que ele é, se torna agressivo, já puxa ela pelos cabelos e fala: pois então você não queria saber o que tinha lá dentro? Agora você vai ter o mesmo destino que elas, agora você vai morrer. Ela começa a suplicar: não faz isso, não faz isso, por favor. E ele, irredutível, aí ela vira e fala assim para ele: olha, tudo bem, você vai me matar, mas você me dá um tempo para eu me rezar, para me recompor, né, para eu me entender com Deus antes, me dá 15 minutos. Aí ele: tá bom, 15 minutos. Não mais que isso, 15 minutos para você fazer o que você tem que fazer. E aí ela vai para o quarto supostamente para rezar. Só que em vez de rezar, ela consegue pedir ajuda para as irmãs. E aí pede para as irmãs chamarem os irmãos. Até então na história não tinha aparecido irmãos. Pede para chamar os irmãos. E aí ela fica lá esperando que os irmãos apareçam para ajudar. E o Barba Azul, passa o tempo, o Barba Azul começa: cadê você? Cadê você? Eu vou te matar. E aí ela gritando, né? Irmãs, irmãs, as irmãs lá no muro, nos muros do castelo, ela começa a gritar: irmãs, irmãs, os irmãos estão chegando? Não, ainda não. E o Barba Azul: abre a porta, aquele vucu-vucu. Até que em um determinado momento os irmãos chegam. Os irmãos chegam, entram no castelo com cavalo e tudo, assassinam o Barba Azul, esquartejam o Barba Azul e deixam, segundo o conto, deixam ele lá para os abutres. E a história acaba. A maioria das pessoas olha para esse conto e interpreta ele, olha para ele sob a ótica do relacionamento abusivo, do relacionamento tóxico, né? De você estar ali envolvida com uma pessoa, quando casa, aparentemente é um cara legal, né? E aí, de repente, ele se torna um agressor, né? Até um assassino. Mas eu não olho para esse conto sob essa ótica. O que eu vejo nesse conto, eu olho para esse conto pelos simbolismos dele. O próprio livro fala que a doutora Clarissa, né, que é a autora, ela fala que o Barba Azul, ele é um predador da nossa psique. Ela fala logo no início que todos nós, todos os seres humanos, têm um Barba Azul dentro da nossa mente, né? Tem até uma parte que ela fala que a gente já nasce com ele. Deixa eu ver. Ó, é difícil compreender totalmente a força do Barba Azul por ser ela inata, ou seja, inerente a todos os seres humanos desde o instante do nascimento, e nesse sentido não ter origem consciente, ou seja, é algo que está no nosso inconsciente. Na verdade, o Barba Azul seria aquilo que muitas vezes a gente chama de sabotador interno. É aquela vozinha no nosso interior, na nossa mente, que normalmente traz aqueles pensamentos do tipo: não faz isso não que não vai dar certo. Ou o famoso: você não é tão boa o suficiente. Tem certeza que você vai por esse caminho? Acho melhor você não ir por aí, não. É perigoso. É, normalmente aquele, sabe, em desenho animado que a gente tem o anjinho, quando tem o anjinho e o anjinho dando um conselho bom e o diabinho dando um conselho ruim, o Barba Azul seria como esse diabinho, trazendo ali sempre ideias no sentido de te desestimular a fazer alguma coisa que você tanto quer.
é um predador interno no sentido de um predador que tenta abafar os nossos desejos, acabar com os nossos sonhos, limitar as nossas ações. Esse é o Barba Azul, que teoricamente todos os seres humanos têm no seu interior. E aqui ela traz, óbvio, para o contexto da mulher, né? Para a psique feminina. Aí ela fala: a história do Barba Azul fala desse carcereiro, o homem sinistro que habita a psique de todas as mulheres, o predador inato. É uma força específica e indiscutível que precisa ser contida e mantida na memória. Para conter o predador natural da psique, é necessário que as mulheres permaneçam de posse de todos os seus poderes instintivos. Alguns deles são o insight, a intuição, a resistência, a tenacidade no amor, a percepção aguçada, o alcance da sua visão, a audição apurada. Na introdução do livro, Letícia, que você não estava aqui, ela explica todo esse contexto do feminino. O que seria o feminino curado, né? A mulher de posse do seu feminino curado, bem posturada, ela tá com a sua, com os seus instintos apurados, ela tá ativa e consegue olhar para a sua intuição, para o seu sexto sentido, ela está conectada com todos os seus instintos. É mulheres que correm com os lobos, porque o livro compara a mulher com o lobo o tempo todo, esses instintos naturais que conseguem farejar o perigo de longe. Só que a mulher hoje, ferida do jeito que está, desconectada do seu feminino, ela não consegue acessar esses instintos. Ela não consegue farejar que aquela barba azul é um indício de perigo, porque ela está completamente desconectada, né, desse feminino. Então, ela já fala logo no início qual é a solução. A solução para você conseguir driblar o Barba Azul é você estar olhando para o seu feminino, curando o seu feminino, se conectando com a sua energia feminina. Que é só assim que você consegue domar esse seu predador interno, que é o Barba Azul. E aí ela começa a fazer a análise do conto, né? Ela começa falando e eu vou falar também dos pontos principais, que são os simbolismos desse conto que interessam para a gente. Então, primeiro, ela começa falando sobre quem é essa menina, essa jovem, né, que se casa com o Barba Azul. Por acaso, na história, ela é a irmã mais nova, mas em nenhum momento na história ela diz a idade dessa irmã. E também não é importante, porque aqui ela é a mais nova ou ela é a mais ingênua, é a menina ingênua. Isso não tem a ver com idade cronológica, né? Tanto que você tem hoje em dia, você tem mulheres com 60 anos que são muito mais ingênuas do que uma menina de 20, dependendo da vivência que essa mulher teve. Então, essa ingenuidade da menina que casa com barba azul, e a gente está chamando aqui de menina, mas é uma mulher, na verdade, é só a título de simbolismo, não necessariamente ela tão jovem, né? Mas aí ela fala: a irmã mais nova, a menos desenvolvida, cumpre o roteiro tipicamente humano da mulher ingênua. Ela será capturada temporariamente pelo seu próprio inimigo interior. Mesmo assim, no final escapará mais sábia, mais forte e sabendo reconhecer à primeira vista o astucioso predador da sua própria psique. Ela já dá outro spoiler aqui, falando que é isso que a mulher faz, né? A mulher ela é capturada, mas depois que ela é capturada pelo Barba Azul, ela consegue se libertar. Que é exatamente o que acontece na história. Ela primeiro acredita no Barba Azul, ela fica deslumbrada com tudo aquilo que o Barba Azul pode oferecer para ela, e trazendo para os dias atuais, e se você for correlacionar, né, com os relacionamentos que depois se tornam abusivos, num primeiro momento, o cara é super galanteador. No primeiro momento, o cara é super príncipe encantado, né? Ele não se mostra um agressor. A mulher não olha para o cara e fala assim: que agressor, acho que eu vou casar com ele. Não é assim, embora a sociedade muitas vezes julgue, né? Ah lá, gosta de apanhar, ah lá, né? Porque eu
trabalhei na violência doméstica há muito tempo e eu ouvia muitas pessoas falando isso. Inclusive em casa, às vezes eu chegava em casa e comentava alguma história do processo, a minha mãe falava isso, ah, gosta de apanhar, porque tá na coisa do inconsciente coletivo, né? Da sociedade, que a mulher que está com um relacionamento abusivo, ela tá lá porque quer. Não, ela entra porque ela é ingênua. Ela entra porque ela não está conectada com o feminino dela. Ela entra porque ela não consegue farejar o perigo de estar com aquele homem. Então, quando você traz para um relacionamento abusivo, esse conto é perfeito nesse sentido. Mas ele não é só sobre isso. E ele é principalmente sobre esse predador interno que eu estou falando aqui. E aí ela fala. A história psicológica subjacente ao conto também se aplica à mulher mais velha, que ainda não aprendeu perfeitamente a reconhecer o predador inato. Por exemplo, as irmãs. As irmãs, num primeiro momento, elas olham aquela barba, sentem uma repulsa, mas aí depois elas falam: é, acho que eu vou no piquenique, acho que talvez ele não seja tão mal assim. Elas duvidam dos instintos dela e elas vão lá no piquenique. Só que lá no piquenique, a luzinha vermelha acende, elas estão um pouco mais preparadas do que a irmã mais nova e elas rechaçam de cara o Barba Azul. Aí tem a questão também, né, da mãe. Também sempre se fala, ah, mas e a mãe? Por que a mãe permitiu? Muitas vezes essa mãe, e eu, talvez seja o caso da mãe aqui da história, do conto, se a mãe não aprendeu a se conectar com seus próprios instintos, se a mãe também não desenvolveu isso nela, como ela vai ensinar para as filhas? E aí ela vem e faz o paralelo, como sempre, com os lobos, né? Que a mãe loba, logo que os filhos nascem, ó, entre os lobos, quando a mãe deixa os filhotes para ir caçar, os pequenos tentam acompanhá-la para fora da toca pela trilha abaixo. A mãe rosna para eles, investe contra eles e apavora os filhotes até que voltem para dentro da toca. A mãe sabe que os filhotes ainda não têm condição de pesar e avaliar outras criaturas. Eles não sabem quem é predador e quem não é. Com o tempo, ela irá ensiná-los com rigidez e eficácia. Então, assim como a mãe lobo ensina os seus filhotes, as mães também deveriam ensinar as suas filhas. Só que se essa mãe, ela mesma não aprendeu a caça, ela não aprendeu a identificar esses perigos, como que ela vai ensinar essas filhas? Então, a gente entende que essa mãe provavelmente é uma mãe que não aprendeu realmente. Então, ela não preparou essa filha. Sim, eu fiz uma anotação aqui quando eu li esse trecho. O fato dele ter condições financeiras também. Aí a gente tem que compreender também a questão histórica, porque historicamente as mulheres foram feitas para casar. Durante séculos e mais séculos, as mulheres, o único destino para a mulher era casar, porque ela não tinha acesso a dinheiro, ela não podia trabalhar, ela não podia sequer receber herança. Então, ela precisava casar para ela ter um destino. Porque se os pais dela morressem e ela não tivesse ninguém, ou ela ia depender de algum parente mais distante, um irmão, um primo, tio que a acolhesse, ou ela ia ser prostituta ou ela ia ser freira, porque não tinha o que é muito, muito caminho para ela. Então, casar era muito importante. Então, e não só casar, mas fazer um bom casamento. Quantas vezes a gente não ouviu essa expressão? Ah, fulano fez um bom casamento, que não é qualquer casamento. Tem uma série que eu sempre falo, que é a série Bridgerton, que traz muito esse universo da necessidade do casamento e da disputa entre as mulheres pelos bons partidos. Então, essa série é fantástica para a gente compreender também aquelas dinâmicas e o quanto elas ainda existem até hoje nas competições femininas, né? O quanto isso vem ainda lá daquela época. Então, era natural também que aquela mãe visse aquela barba azul com bons olhos pelo simples fato de que ele poderia levar segurança para aquela filha, que ele poderia dar àquela filha uma vida boa. Afinal de contas, ele era rico, morava num castelo. O que que tem que ele tinha uma barba estranha, né? Isso era até como uma forma
O instinto de proteção era garantir que as filhas casassem e casassem com um bom partido, era uma boa. Então a gente também dá para traçar esse paralelo, né, do quantas vezes as mulheres são iludidas pela suposta vida boa que aquele homem pode dar para ela, quando a gente traz esse conto para a questão dos relacionamentos. É, Aí depois ela vai falando, né? No conto, até mesmo a mãe é cúmplice. Ela vai ao piquenique, acompanha as filhas no passeio. Ela não diz uma palavra que recomende cautela a qualquer uma das filhas. Como eu disse, ela não, talvez ela não tenha esse instinto. Seria possível afirmar que a mãe biológica, a mãe interior, que a gente também pode trazer para a nossa voz interior, está adormecida, ou ela própria é ingênua, como ocorre muitas vezes com meninas muito novas ou com mulheres que não foram criadas pela mãe. É interessante observar que no conto, as irmãs mais velhas demonstram certa conscientização quando dizem que não gostam do Barba Azul, muito embora ele tenha acabado de lhes proporcionar diversão e atenções num estilo muito romântico e paradisíaco. A mulher iniciada presta atenção às irmãs mais velhas, elas a protegem do perigo com seus avisos. A mulher não iniciada não lhes dá atenção. Ela ainda está excessivamente identificada com a ingenuidade. Ou seja, ela poderia ter observado o comportamento das irmãs e podia ter seguido. Poxa, irmã, por que que você não gosta dele? O que que você viu nele? Né? Ela não está nem aí, ela está ali deslumbrada, presa na ingenuidade dela e deslumbrada com as coisas que aquele homem poderia proporcionar para ela. É, Aí ela vai, né? Ela segue falando sobre a questão da chave. O que que representa aquela chavinha, né? A chavinha pequenininha que ele fala, ó, você pode tudo, menos abrir o cômodo que essa chave abre, né? Aí ela fala: quando uma alma jovem se casa com um predador, é capturada ou reprimida durante uma fase da vida que deveria ser de desdobramento. Em vez de viver livremente, ela começa a viver falsamente, porque ela está ali na ilusão. Ela não consegue enxergar quem é esse barba azul de verdade. E é uma vida falsa porque ela acha que tem liberdade, mas não tem, porque se ela não pode abrir aquela porta é porque ela não é tão livre assim. É uma liberdade, entre aspas, né? Mas é uma liberdade condicionada. Você é livre desde que não abra essa porta. A promessa enganosa do predador diz que a mulher será rainha de algum modo. Afinal de contas, ele mora num castelo. Quando de fato o que planeja é o seu assassinato. Aí a gente pode até pensar assim, não está escrito aqui, mas eu penso, né? Ora, se ele não queria que ela abrisse aquela porta, por que que ele mostrou a chave? Ele podia ter levado a chave com ele. Quando ele pega essa chave e fala para ela e fala assim, você pode abrir todas as portas, menos essa, é porque no fundo, ele quer que ela abra, porque é do instinto do ser humano, da curiosidade. E mais do que isso, quando a gente fala em curiosidade, sob esse olhar de homens e mulheres, dentro do inconsciente coletivo existe muito a ideia de que mulheres são curiosas. E que a curiosidade da mulher, e a autora em algum momento fala isso aqui, eu já não sei aonde, mas em algum momento ela vai falar, aqui, na página 67, que a curiosidade da mulher ela é vista como perigosa, como algo ruim, tem uma conotação negativa. Agora, quando a curiosidade é dos homens, nossa, como ele é esperto, é instigada a curiosidade dos homens, né? E a das mulheres é sempre vista com maus olhos. E aí eu sempre lembro do conto, do mito da criação da Grécia, da mitologia grega, do mito de Pandora. Que Pandora, aquela que abriu a caixa e trouxe todas as mazelas para o mundo, né? O mundo era perfeito, mas o mundo só tinha homens. Como Prometeu deu fogo para os homens, Zeus ficou chateado e falou: Como eu vou punir os homens? Preciso me vingar dos homens. Aí ele vai lá e pensa: Já sei, vou criar uma mulher. E aí ele cria, olha só, na mitologia, Pandora é criada literalmente, ela é a primeira mulher criada literalmente para destruir a humanidade.
E aí ele cria Pandora e pensa assim: vou dar alguns atributos para essa mulher. E aí ele chama vários deuses para cada um deles, deuses e deusas, darem atributos para essa mulher. Eu não lembro de todos, mas eu lembro de alguns que me chamaram mais atenção, que foi Hermes deu o dom da manipulação, porque as mulheres são taxadas de manipuladoras. É o dom da manipulação. A, não, Afrodite dá a ela o dom da sedução. E aí ela ganha outros atributos. Aí Zeus, para fechar com chave de ouro, vira e fala assim: agora eu vou te dar o seu último dom, o dom da curiosidade. Aí ele dá a ela o dom da curiosidade, pega uma caixinha, coloca todos os males do mundo dentro da caixinha, dá para ela e fala assim: não abre. Só que ele sabia que ela ia abrir, porque ele mesmo se encarregou de dar a ela o dom da curiosidade. E assim, Pandora vem para a Terra, ele leva Pandora para a Terra, que ela começa a se relacionar com os homens, manipular os homens, seduzir os homens. Olha as características negativas da mulher sendo trazidas desde os tempos da mitologia, explicando a criação da mulher. O quanto está no inconsciente coletivo a gente nem sabe. E aí ela vai lá, abre a caixa de Pandora e espalha os males para a humanidade. Então, mulheres são perigosas desde que o mundo é mundo. A mitologia já é um retrato disso. Então, a curiosidade feminina ela é sempre trazida como algo negativo. Só que nessa história, é a curiosidade que meio que salva ela, porque se ela não usa o dom da curiosidade dela, ela nunca iria abrir aquela porta. E se ela não abre aquela porta, ela nunca iria sair daquela situação. Então, a curiosidade, ela é sim importante. Então, aí ele vem falando, né? A porta no conto é descrita como uma barreira psíquica. O que é se ele é o predador da psique, tudo aqui do ponto de vista da psique, aquele cômodo, ele representa uma sombra, um segredo, algo que ela desconhecia. E a porta, ela é representada como essa barreira psíquica, uma espécie de guarda colocado à frente do segredo. Esse guarda, esse guarda que reside na pedra ou na madeira, nos lembra novamente a reputação do predador como um mago, uma força psíquica que nos envolve e confunde, como se por mágica, impedindo que tomemos conhecimento daquilo que já sabemos. As mulheres reforçam essa barreira ou essa porta quando caem num tipo de estímulo negativo, que as adverte para não pensar ou mergulhar fundo demais, pois você pode ter uma surpresa desagradável. Sabe quando a gente meio que já sabe determinada coisa, mas a gente não quer olhar? A gente faz a egípcia e finge que não vê? É quando a gente está com a chave na mão e a gente fala assim: não, não vou abrir. Porque a gente tem medo daquilo que a gente vai descobrir, daquilo que a gente vai ter que lidar se a gente abrir aquela porta. Para derrubar esse obstáculo, é preciso que você se aplique o antídoto mágico correto. É o que se aplica encontrando o símbolo na chave. Então, a chave é o antídoto para isso. Você vai lá e abre a chave. E mais do que isso, essa chave, aí ela traz essa análise, é a pergunta certa. Porque o segredo de tudo é saber fazer as perguntas certas. A pergunta bem formulada sempre emana de uma curiosidade essencial a respeito do que está por trás. Se parar para pensar, ela sozinha não teria tido a ideia de abrir a porta. Quem que tem a curiosidade suficiente para abrir a porta? As irmãs, que são um pouquinho mais espertas do que ela. As perguntas são as chaves que fazem com que as portas secretas da psique se escancarem. Embora as irmãs não saibam se o que se encontra atrás da porta é um tesouro ou uma imitação grosseira, elas recorrem aos seus instintos para fazer a pergunta psicológica exata: onde você acha que fica essa porta? E o que poderia estar atrás dela? A essa altura, é a essa altura que a natureza ingênua começa a amadurecer e questionar o que está por trás do visível. O que faz com que aquela sombra cresça na parede? Como veremos, a capacidade de suportar o que se vê é a visão vital que faz com que a mulher volte à sua natureza profunda, para ali receber sustentação em todos os pensamentos, sentimentos e atos.
porque é muito sobre isso, sobre você, a nossa capacidade de abrir essa porta e olhar para o que está lá dentro. Também a gente precisa desenvolver a capacidade de aprender a lidar com aquilo, de olhar para aquilo e suportar aquilo que a gente vai ver, que muitas vezes a gente vai encontrar coisas que não são agradáveis, que a gente não quer perceber. Aí ela vem falando sobre o noivo animal, que é sobre, fazendo analogias sobre predadores, sobre sonhos que mulheres têm com ela é psicóloga, psicanalista, então ela traz muito das experiências dela de atendimento com mulheres, e segundo ela, muitas mulheres sonham com homens com cabeça de animal, né? Mas eu separei algumas partes que eu achei importante aqui. Ela fala: quando as mulheres abrem as portas das suas próprias vidas e examinam o massacre nesses cantos remotos, na maior parte das vezes descobrem que estiveram permitindo o assassinato. E aqui que é importante: o assassinato de seus sonhos, de seus objetivos e suas esperanças mais cruciais. Porque no fundo, essa mulher completamente desconectada é aquilo que a gente diz da mulher que está no piloto automático. Está tão com o feminino ferido e tanto não quer abrir para olhar para isso, não quer abrir a tal porta. Ela entra no piloto automático, ela finge que não está vendo e ela vê seus sonhos, suas metas, suas esperanças. É muito comum, e se vocês quiserem fazer o teste, perguntem para as mulheres que cercam vocês, com quem vocês têm contato, qual o seu sonho? Muitas têm dificuldade de responder essa pergunta, porque a nossa sociedade, as mulheres hoje em dia estão deixando de sonhar, estão deixando de estabelecer metas, estão se permitindo morrer aos pouquinhos. Tá cheio de pedacinho delas ali, ó, nos esqueletos ali da salinha, do cômodo que elas não querem abrir. Elas estão permitindo ter as suas partes assassinadas. É essa a analogia. Aí outra parte aqui que ela fala. Mulheres que dizem desejar um relacionamento, ela traz de exemplo, né? Mulheres que dizem desejar um relacionamento fazem tudo o que podem para sabotar um relacionamento afetuoso. Claro que de forma inconsciente, né? Conscientemente ela quer, mas inconscientemente ela não quer, ela se sabota. É o barba azul dela. É assim que mulheres que fixam metas para estar aqui ou ali, que seja até certa data, nem mesmo dão o primeiro passo naquela direção. Quando ela traça uma meta, quer ver? Eu tracei como meta, eu quero começar a fazer conteúdo para o YouTube. Tem 2 anos que eu falo isso. Eu não gravei um vídeo. Eu tenho um barba azul aqui que me sabota e não me deixa gravar vídeo para o YouTube. Eu vou inventando 1000 historinhas para mim mesma. Eu preciso abrir a minha porta, encontrar, fazer a pergunta certa para descobrir por que eu não faço vídeo para o YouTube. Quem em mim não quer fazer o vídeo no YouTube? É o meu barba azul, mas eu ainda não aprendi a lidar com ele. É assim que todos os adiamentos dão origem ao ódio a si mesmo. Todos os sentimentos de vergonha são reprimidos e colocados de lado para se exacerbarem, né? Então, aquele projeto, algumas, sei lá, de começar uma academia, se exercitar, todas aquelas metas, aquelas coisas que a gente se programa, diz que vai fazer e nunca faz, nunca começa. É o barba azul ali, é o predador interno se sabotando, assassinando nossas metas, nossos sonhos, nossas expectativas, nossas esperanças. Todos os recomeços tão necessários e todos os finais já muito atrasados não se realizam. Tudo culpa do Barba Azul, viu? Já temos a quem culpar. Aí ela começa a analisar a questão do sangue, né? No conto, as irmãs fecham com violência a porta da Câmara da Morte. A jovem esposa tem os olhos fixos no sangue na chave. Um gemido sobe de dentro dela. Preciso limpar esse sangue, ele saberá. Aí você pensa, por que que ela não fugiu? Ele estava longe, por que que ela não foi embora? Não, qual é o primeiro instinto dela?
Vou limpar esse sangue e vou fingir que nada aconteceu. Ela tenta fechar a porta e desver o que ela viu, só que não dá. O sangue na chave é aquilo que ela tá, é a força oculta dizendo aqui, não, você não vai desver, não. Uma vez que você abriu a porta, não tem volta. O sangue nesse conto não é um sangue menstrual, mas sangue arterial da alma. Ele não mancha só a chave, ele escorre pela persona inteira. O vestido que está usando, bem como todos os outros no guarda-roupa, ficam manchados, porque ela guarda a chave no guarda-roupa e todos os vestidos do guarda-roupa ficam sujos de sangue também. Na psicologia arquetípica, a roupa simboliza a presença externa. Ela é a máscara que a pessoa mostra para o mundo. Ela esconde muita coisa. Com disfarces e enchimentos psíquicos adequados, tanto homens quanto mulheres podem apresentar ao mundo uma persona quase perfeita, uma fachada quase perfeita. Então, essa simbologia dela guardar a chave, mas a chave mancha, né, todas as personas, todas as máscaras que ela poderia usar para se disfarçar, ou seja, ela não tem para onde correr, ela não tem como disfarçar. Quando a chave que chora ou a pergunta que clama mancha nossa persona, não conseguimos mais esconder nossas dificuldades. Podemos dizer o que quisermos, mostrar a expressão mais sorridente, mas, uma vez tendo visto a verdade revoltante da Câmara da Morte, não podemos mais fingir que ela não existe. E ver a verdade faz com que esgotemos nossa energia ainda mais. É doloroso, é um corte na artéria. Eu achei essa forte isso, né, um corte na artéria, por isso que sangra, porque dói olhar o que a gente precisa ver muitas vezes. Portanto, nesse conto de fadas, a chave funciona como um recipiente. Ela contém o sangue, que é a recordação do que se viu e do que se sabe. Para as mulheres, a chave sempre simboliza o acesso ao mistério ou ao conhecimento. Então, aí ela vem falando sobre as perguntas, né? As perguntas que a gente precisa fazer, que é o que está atrás da porta, o que não é como aparenta ser, o que eu sei no fundo de mim mesma que eu preferia não saber, e essa talvez seja a pergunta mais difícil. Às vezes é difícil você admitir determinados sentimentos que a gente tem. É difícil você admitir para você mesma que de repente você tem inveja. Porque a gente tem, nós somos humanos, em algum nível a gente tem inveja, umas mais, outras menos, mas a gente tem. É difícil a gente admitir determinados desejos nossos. Ontem eu atendi uma cliente, ontem não, segundo, eu atendi uma cliente e na conversa e tal, ela falando, aí ela virou e falou assim, falando, eu sabia que ela tinha uma irmã uma irmã mais nova. Aí eu tava falando dela e da irmã, ela falou, não, mas eu tenho mais uma irmã, uma temporão. Eu falei, ah, é, você não tinha falado dela, não. Aí ela virou e falou assim, é porque ela não deveria ter nascido. Mas falou assim e continuou emendando em outra coisa. Eu, então, a sua irmã não deveria ter nascido. Nossa, ela ficou arrasada, porque aquilo saiu sem querer da boca dela, que a irmã não deveria ter nascido. E aí encarar isso, que ela sentia isso em relação à irmã, foi muito doído para ela. Mas por que que ela tinha esse sentimento? Porque lá, quando ela nasceu, ela era gêmea, a irmã morreu, a irmã gêmea morreu com 6 meses, a mãe entrou num luto. E aí, quando a mãe entrou nesse luto de perder um filho, não conseguiu cuidar dela muito bem, porque estava de luto. E aí, logo depois, ela engravidou da segunda filha. E a segunda filha era doente, tinha uma série de problemas de saúde. O que que ela internamente viu ali? Nossa, mamãe não olha para mim, mamãe não cuida de mim. Quando nasce uma terceira, a terceira é mais uma para dividir a mamãe. Mas ela admitir, porque no fundo ela ama a irmã, lógico que ama, admitir para ela mesma que ela achava que a irmã não deveria ter nascido foi muito duro. Então, assim, às vezes a gente precisa se deparar com as nossas sombras e não é bonito de ver aquilo que está lá nas nossas sombras, aquilo que está lá que a gente não quer admitir. Para quem tem o estilo mais, né, que eu chamo da boazinha, e eu digo que eu sou uma boazinha em recuperação. A boazinha não se permite sentir raiva. E aí, quando você percebe que você tem raiva, muitas vezes você tem raiva da mamãe, inclusive.
É muito dolorido perceber que você sente raiva da mãe. Então, assim, tem muitas partes nossas que são muito difíceis da gente encarar, da gente olhar, e aí a gente prefere não olhar, prefere fazer a egípcia. Mas é muito importante, porque quando você conhece a sua sombra, você aprende a lidar com ela e você começa você tem uma visão do todo muito melhor, né? Você consegue se libertar do próprio predador. Então, todas essas perguntas são chaves, e é muito provável que as respostas apareçam manchadas de sangue, porque é doído. O aspecto assassino da psique, cuja tarefa consiste em te impedir e impedir que ocorra a conscientização, continuará a fazer as verificações ocasionais e arrancar ou envenenar qualquer novo rebento. É a sua natureza. É somente a insistência do sangue na chave que faz com que a psique grave aquilo que viu. É porque existe uma censura natural em todos os acontecimentos negativos e dolorosos que ocorrem em nossas vidas. O ego censor, sem sombra de dúvida, deseja esquecer que viu o quarto, que viu os cadáveres. Então, às vezes, o nosso ego não quer que a gente olhe para certas coisas. Então, a gente finge que não viu e a mente apaga. Apaga aquilo. E aí precisa É por isso que a chave está sangrando, é por isso que não para de sangrar, porque se ela parar de sangrar, você esquece. Se a chave não tivesse sangrado, ela teria guardado e teria continuado com Barba Azul. Ela só tomou uma atitude porque ele descobriu e ele só descobriu porque a chave estava sangrando. É mais ou menos isso. Ela não consegue fazer a chavinha parar de chorar sangue. Paradoxalmente, à medida que sua vida antiga está morrendo, e até mesmo os melhores remédios não conseguem esconder esse fato. Ela está alerta para sua perda de sangue e, portanto, apenas começando a viver. Então, assim, a vida dela está por um fio, porque ele vai, né, assassinar ela também, mas é nesse momento que ela está começando a viver, porque até então ela estava adormecida. Ela estava no piloto automático. A mulher previamente ingênua precisa encarar o que ocorreu. O assassinato cometido pelo Barba Azul de todas as suas esposas, entre aspas, curiosas, é o assassinato da criatividade feminina, aquela que tem o potencial de desenvolver todos os tipos de aspectos novos e interessantes. O predador é especialmente agressivo ao armar emboscadas para a natureza selvagem da mulher. No mínimo, ele procura escarnecer da ligação da mulher com seus insights, suas inspirações, sua persistência e tudo mais. E no máximo, ele tenta romper essa ligação. E aí, se a gente volta a fazer uma comparação para um relacionamento abusivo, e aqui relacionamento abusivo não é só homem e mulher, às vezes o Barba Azul pode ser uma mãe, dependendo do tipo de mãe, a gente sabe que tem relacionamentos de mãe e filhas que são bem complexos, né? Os casos das mães narcisistas e tal. Às vezes o Barba Azul pode ser a mãe, o Barba Azul pode ser o patriarcado como um todo, o Barba Azul pode ser qualquer coisa, não só o marido abusivo e também não só da nossa psique. Na verdade, existem vários Barba Azul, né? Que mais? Ah, sim, que eu ia falar. É, quando você traz para o relacionamento, esse barba azul, ele é, principalmente no relacionamento de violência ou no abusivo, o que que o homem normalmente faz nesse tipo de relacionamento? Ele vai minando a mulher aos poucos. Nunca começa com a violência. Primeiro ele começa isolando ela, deixa a mulher longe dos amigos. Depois ele começa a separar ela da família. É bem sutil. E aí ele vai fazendo. Aí separou ela da família, aí começa a minar a autoestima dela. Aí começa o desrespeito verbal, aí começa o desrespeito moral também, né? Vem a violência psicológica. E aí ele começa a dizer: se eu não, se eu me separar de você, você fica sozinha, você é gorda, você tá feia, você tá velha. Ele vai minando a autoestima dessa mulher, vai destruindo essa mulher por dentro, a ponto dela realmente acreditar que sem ele ela não é ninguém. Ela vai se tornando cada vez mais dependente daquele relacionamento. E, de novo, isso pode acontecer em outros tipos de relacionamento, não só relacionamento homem e mulher.
pode acontecer no âmbito familiar, especialmente entre mãe e filha, já que a gente está falando aqui de mulheres, tá? Nesse sentido, a chave com o sangue poderia também representar as linhagens femininas que vieram antes de cada mulher, porque todas nós temos antepassadas nossas que viveram relacionamentos abusivos realmente, foram tolhidas, foram castradas, foram impedidas de realizar seus sonhos. Eu tenho uma amiga de infância que a avó dela falava, era do interior, né? Nascida e criada na roça, a mãe dela, a avó dela dizia assim, que se sentia estuprada pelo avô toda vez que eles transavam, porque ela não gostava dele, ela era apaixonada por outro homem, ela foi obrigada a casar com ele, porque o pai dela não permitiu o namoro dela com quem ela gostava, ela foi obrigada a casar com o avô dessa minha amiga. E toda vez, né? E naquela época tinha, inclusive, o Código Civil de 1916, ele tinha essa previsão legal, né? De que era uma das obrigações do casamento era a relação sexual. Então a mulher tinha que se submeter. É igual aquela cena clássica da novela, né? Se prepare que hoje eu vou lhe usar. No passado, as mulheres tinham que se submeter a isso. Hoje em dia, a gente pode simplesmente dizer assim: não, hoje eu não quero, hoje eu não estou afim. Mas antigamente as mulheres não podiam fazer isso. Então, provavelmente, nós temos antepassadas que passaram minimamente por isso, por essa situação. Fora outros tipos de abuso que a gente sabe que aconteciam com as mulheres, porque o abuso ele era naturalizado, não se entendia como abuso. Então, o trabalho mais profundo é geralmente o mais sombrio. Uma mulher corajosa, uma mulher que procura ser sábia, irá urbanizar os terrenos psíquicos mais pobres, pois se ela construir apenas nos melhores terrenos da psique, terá uma visão mínima de quem realmente é. Portanto, não tenha medo de investigar o pior. Isso só lhe garante um aumento de poder da sua alma. Os esqueletos na câmara representam, sob a ótica mais positiva, a força indestrutível do feminino. Arquetipicamente, os ossos representam aquilo que não pode nunca ser destruído. A simbologia dos ossos nas histórias revela essencialmente que existe algo na psique que é difícil de destruir. Nosso único bem, que é difícil de destruir, é a nossa alma. Aí depois ela começa a falar, né, sobre o recuo e dar a volta por cima, que já é a parte final do conto, né? Na história de Barba Azul, a psique tenta agora evitar ser morta. Tendo perdido a sua ingenuidade, ela se tornou astuciosa. Ela pede tempo para se compor, e, em outras palavras, tempo para se recompor para o combate final. É o famoso recalcular a rota. Ela viu, ela tentou esconder, ela hesitou, tentou esconder, não deu certo. Aí ela pensou assim: bom, agora como eu vou fazer para não morrer? Então ela começa a recalcular a rota. E ela, muito esperta, porque agora não é mais ingênua, ela viu o que precisava ver, ela não é mais a menina ingênua, aí ela entende, eu preciso de tempo. Aí ela vai e fala: não, ok, eu já sei, eu aceito que você vai me matar, mas espera aí, deixa eu rezar? Deixa eu rezar primeiro? E aí ele deixa. Não dizem que mulheres são manipuladoras, ela manipula ele, né? A manipulação nem sempre é ruim, manipulação realmente é um dom, as pessoas que deturpam isso. Manipulação não necessariamente é algo ruim, pode ser algo para sua sobrevivência. Então, ela manipula ele para poder ganhar tempo. Só que em vez de rezar, ela não vai rezar e se conter. Ela vai lá e pede ajuda. E aí ela pede ajuda inicialmente para as irmãs, que vão pedir ajuda para os irmãos, né? Quando a mulher percebe que foi presa, tanto no mundo interior quanto no exterior, ela mal consegue tolerar a situação. Ah, porque é aquilo também. Enquanto ela está lá, que ela não abriu a porta, ela tem aquela liberdade que não é liberdade, tá tudo bem para ela, porque ela ainda não viu. Ela está no piloto automático, ela está adormecida, ela não viu, ela não sabe que tem um problema. Tá tudo bem. Mas a partir do momento que ela descobre o problema, ela já não consegue mais tolerar. É a hora que dá aquela virada de chave que ela pensa, algo de errado não está certo, eu preciso fazer alguma coisa. Eu ainda não sei o que é, mas eu preciso fazer alguma coisa. Me perdi. Tá, ela não consegue tolerar. É um golpe na raiz de quem ela realmente é. E ela planeja como seria
sua obrigação destruir a força predatória. Então, seu complexo predatório está furioso, porque ela abriu a porta proibida e começa a dar voltas. Porque o Barba Azul, ele está aqui, né, na nossa psique. Enquanto você não está fazendo nada, não está olhando para isso, ele está calminho, ele está adormecido, ele tá lá o marido bonzinho. Ele não mexe com você. Experimenta dar um passo. Se eu ousar botar uma data para fazer meu vídeo no YouTube, ele vai acordar aqui, ó, furioso e vai começar a querer me sabotar. Várias coisas vão acontecer na minha vida e na minha mente para que eu não faça, não cumpra a minha meta. É assim que funciona. O Barba Azul tá aqui quietinho, a gente nem liga para ele. Experimenta começar a fazer alguma coisa. É mais ou menos isso que acontece. Então ele fica furioso, tentando bloquear todos os caminhos de fuga. Essa força destrutiva torna-se assassina e diz à mulher que ela violou o que havia de mais sagrado e por isso deve morrer. Ela está sendo Ah, tá. Importante isso. Quando aspectos opostos da psique de uma mulher atingem seu ponto de saturação, a mulher pode sentir um cansaço incrível, pois sua libido está sendo sugada em duas direções opostas. Aí aqui existe um paralelo com o que a própria neurociência traz, né? Tem um livro, eu não li, mas tá na minha lista para ler, que é eu até deixei ele separado aqui para mostrar. Cadê? É um livro bem interessante. Uma breve história da humanidade, Sapiens. Não sei se dá para ver. É esse livro aqui que conta mais ou menos a história. Ele vai traçando o resumo da história da humanidade e da nossa revolução cognitiva, como a nossa mente foi evoluindo através dos tempos. E aí ele divide em três fases. Eu sei que uma fase é a agrícola, é tipo a pré-história, a revolução agrícola, agora que eu não vou lembrar, não tem aqui, mas ele divide o desenvolvimento do cérebro humano em três fases, né, de acordo com os momentos da história. Então, é aquilo que no início a gente não conhecia, ficava todo mundo mudando de lugar, né? Porque de acordo com acabava a comida, a gente era só caçador, então a gente caçava, 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 acabava a comida, mudava, éramos nômades. Depois, com o tempo, a gente virou caçador, porque aí desenvolveu a habilidade de fazer armas para caçar, conseguiu, né, descobrir o fogo, usar o fogo, então foi descoberta a agricultura, começou a plantar, então já não precisava mais ser nômade, podia ficar no mesmo lugar. Então, o nosso cérebro foi mudando. Aí, o que que ela fala aqui? Que o nosso cérebro, a neurociência já explica isso, que a gente tem baseado nisso tudo, nessa memória que a gente tem da forma de pensar, a gente ainda tem uns resquícios, então nessa hora, toda vez que a gente pensa em dar um passo novo, em fazer uma coisa diferente, uma parte do nosso cérebro se expande e que ali, opa, vamos explorar coisas novas, coisas novas. Mas aí outra parte do seu cérebro quer te trazer de volta para a zona de conforto para gastar menos energia, para não fazer muito esforço, porque fazer muito esforço não é bom. Então a gente se sente dividido. Uma parte nossa quer fugir, quer sair daquela situação, mas outra parte nossa nos captura e tenta colocar a gente de volta aonde a gente estava antes, mesmo que essa situação não seja tão boa assim, né? Então, é isso que ela está falando. A gente acaba sendo sugado em direções opostas. Uma parte nossa quer agir, mas outra parte nossa quer ficar. Para sobreviver, não se pode ceder à fadiga, a esse cansaço dessa dualidade. Se a gente for dormir, a morte é certa. Então a gente não pode se entregar a essa fadiga e adormecer de novo, porque senão a gente morre. Então aí ela fala disso como se fosse essa uma iniciação, é a iniciação, e aí que a mulher vai começar a viver a partir desse momento. Aí ela vem falando sobre o grito, né? Como dar o grito. Quando Barba Azul chama a esposa aos berros e ela tenta desesperadamente ganhar tempo, ela está tentando reunir forças para superar seu carcereiro.
quer ele seja especificamente ou em combinação com outros fatores, como a religião, o marido, uma família, uma cultura destrutiva, ou seja, são exemplos de barba azul. Pode ser uma religião, pode ser um marido, alguém da família, uma cultura destrutiva como o patriarcado, ou complexos negativos da mulher. Então, ele fala, ela pede, né? Por favor, e ele permita que eu me prepare para a morte. Aí ele fala, está bem, rosna ele, mas prepare-se. A mulher convoca seus irmãos psíquicos. O que eles representam na psique de uma mulher? São os propulsores mais musculosos, os elementos de natureza mais agressiva da psique, que é quando ela vai pedir ajuda aos irmãos. Porque chega um momento em que ela já não tem mais o que fazer, e aí ela chama os irmãos. Por que os irmãos? Porque esses irmãos ali eles estão representando agora não homens, né? Vai ter gente que vai dizer assim: ah, mas aí precisou de um homem para salvar. Igual falam mal dos contos de fadas, que o príncipe tem que salvar. É porque o príncipe não é um príncipe, não é uma pessoa. O príncipe é a energia masculina. É a hora que ela acordou, que ela deixa de ser ingênua, que ela amadureceu, teve essa iniciação de mulher madura, de conexão com o seu feminino, aí sim ela é capaz de acessar a força do masculino que ela tem dentro dela. E esse masculino é representado por esses irmãos. O grito da mulher transpõe uma longa distância intrapsíquica para chegar onde moram seus irmãos, onde moram aqueles aspectos da psique que foram treinados para a luta, para lutar até a morte se necessário. Então, é a energia masculina dentro dela. Quando as mulheres conseguem emergir da ingenuidade, elas trazem consigo mesmas e para si mesmas algo inexplorado. Nesse caso, a mulher agora mais sábia procura o auxílio de uma energia masculina interna. Na psicologia junguiana, esse elemento foi denominado de ânimos, né? O Jung chama, diz que todos nós temos uma contraparte oposta. Então, as mulheres têm o ânimos e os homens têm a ânima, que é o feminino deles, né? Quando a natureza do gênero oposto é saudável, como simbolizada pelos irmãos do Barba Azul, ela ama a mulher na qual reside. É a energia intrapsíquica que ajuda a mulher a realizar qualquer coisa que peça. É ele quem é capaz de violência, enquanto ela pode ter outros talentos. Ele irá ajudá-la na busca de consciência. Para muitas mulheres, ele é a ponte entre os mundos internos do pensamento e do sentimento, o mundo exterior. Então tem muito isso, né? A energia feminina, o feminino é o interno, o feminino é a emoção, o masculino é o externo, o masculino é a razão. Então, quando você está com o seu feminino bem posturado, bem conectada com seu feminino mais curado, você consegue acessar esse masculino de uma forma benéfica, um masculino que seria esse ânimos, que é essa força, é a força de ação, é a força da razão, a força da execução. Então, o feminino faz a gente ter a criatividade. Eu tenho uma ideia, eu crio metas, eu crio projetos, eu faço sonhos, né? Estabeleço meus sonhos, mas tudo isso só vai virar realidade, só vai se materializar com a minha força masculina. Eu preciso do masculino para materializar isso. Só que a mulher com o feminino ferido, ou completamente desconectada, que não abriu a porta ainda, que está lá, né, tendo o Barba Azul como carcereiro, ela não consegue acessar esse masculino que está bem posturado, esse masculino saudável, ela só acessa o Barba Azul, né? Porque até então no conto, a única figura masculina que tem é o Barba Azul e ele é violento, ele é assassino. A figura dos irmãos só aparece no final, quando ela já se iniciou nessa coisa do feminino, já se iniciou nessa conexão com o feminino, aí ela acessa o masculino saudável. E é ele quem vem salvar ela. É ele quem vem derrubar o Barba Azul. Aí ela vem falando sobre os devoradores de pecados, vem contando umas historinhas aí. O Barba Azul é uma fábula muito importante para as mulheres jovens, não necessariamente na idade cronológica, mas em alguma parte da sua mente. É uma história sobre a ingenuidade psíquica, mas também sobre o vigoroso desrespeito à proibição de olhar
e de, afinal, trucidar e reduzir a pedaços o predador natural da psique, que é exatamente isso que ela faz, né? E para concluir, a mulher selvagem ensina as mulheres quando não se deve ser boazinha, no que diz respeito à proteção da expressão de nossa alma. A natureza selvagem sabe que a doçura nessas ocasiões só faz com que o predador sorria. Quando a expressão da alma está sendo ameaçada, não só é aceitável fixar um limite e ser fiel a ele, mas é imprescindível. Quando a mulher age assim, não poderá haver intromissões na sua vida por muito tempo, pois ela reconhece logo o que está errado e tem condições de empurrar o predador de volta ao seu devido lugar. Ela já não é mais ingênua, ela já não é mais uma meta ou um alvo. Ela é o antídoto mágico que, afinal, faz com que a chave pare de sangrar. Então é isso. O Barba Azul ele é sobre o nosso predador interno. Ele pode sim ser correlacionado com relacionamentos, mas ele é principalmente sobre o que está aqui dentro. Porque também, se parar para pensar, essa mulher que vai se relacionar, né, com o Barba Azul, que vai com um relacionamento tóxico, abusivo, é o Barba Azul, o predador interno dela, que faz ela se conectar com esse homem, né? Na verdade, o Barba Azul está dentro dela de qualquer forma, mesmo quando a gente leva para os relacionamentos. É o Barba Azul dela que faz com que ela acredite que aquele homem é um príncipe encantado e não um predador. Os instintos dela não estão apurados e ela não consegue farejar esse perigo. Então, para quem está vendo a gravação, vou parar por aqui. E quem está aqui, a gente vai conversar sobre o conto.